Javier, para as pessoas que deram um play nesse nosso bate-papo, por que elas devem assistir esse vídeo até o final? Oi, Fabiano. Acredito que já que estamos perto da série final aqui do manutenção, paradas de manutenção, projetos de parada das plantas, equipamentos, etc. Por que assistir ao vídeo completo? Porque é interessante conhecer exatamente como responder a pergunta mais difícil. Como ganhar a colaboração das pessoas. Como ganhar o coração e alinhamento de que a proposta de lo que estamos fazendo, fazer e realizar de forma diferente tem muito sentido para eles e para nós. Excelente. E quem é o Javier? O Javier é um cara que não para de falar de teoria de restrições, não para de falar de Eli Goldrich, apaixonado por a metodologia, por o conhecimento, uma pessoa que gosta de ler, aprender. Cada vez leio menos, muito vídeo, assistindo muito vídeo. Sim, gosto de esporte. Pero principalmente acredito que nosso desafio conjunto é que encontramos um conhecimento que aporta tanto valor e no momento que uno empieza a consumir esse conhecimento, não pode sino transformar a perspectiva que temos da vida. E sendo assim, como é bom, é como quando uno encontra um advogado, um médico, um mecânico bom demais, uno lo único que quer é recomendar. Então, desse jeito, nós encontramos teoria de restrições, o conhecimento do Eli, e acredito que nossa função hoje é expandir o legado do Eli, persuadindo outras pessoas de que por lo menos vale a pena conhecer. E depois o resto do conhecimento, ele falando aí com a meta e tudo mais, tem que acontecer. Essa é a minha responsabilidade assumida de contribuir a expandir o seu legado, a ajudar as empresas que querem incorporar esse conhecimento dentro de suas filas como metodologia e filosofia de gestão. Fantástico. E para quem eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora, o meu primeiro contato com o Eli Goldratt foi há 32 anos atrás. E ao longo dos últimos 20 anos, melhor dizendo, eu tenho a sorte de trabalhar com a teoria das restrições. E já que o nosso assunto aqui é parada de manutenção, empresas do segmento de óleo e gás, petroquímico, papel celulose, fertilizantes, mineração e inclusive indústrias petroquímicas, eu tive a oportunidade de aprender muito a partir da aplicação da teoria das restrições na superação dos desafios dessas empresas, né? E ao longo dessa jornada, para mim, o que é mais importante é ter a oportunidade de construir relações realmente de confiança com várias pessoas e algumas delas poder ter a oportunidade de chamar de amigo, né? E você, para mim, eu fico muito feliz que é uma delas. Obrigado. Hoje eu estou como Engagement Director da Goldratt Consulting e vamos ao que viemos, Dr. Javier. Parece que temos que seguir falando, né? Vamos lá. Listo. Vamos acompanhar as pessoas e acredito que estamos num tópico da como implementar, como causar a mudança, certo? Sem E dúvida. neste caso, falando do sistema ou metodologia para gestar os projetos da parada global, geral, das plantas, equipamentos, etc. Tá? Vamos nessa. Acredito que venimos falando e obviamente o elemento fundamental da solução é implementar, assimilar, incorporar os princípios da corrente crítica como solução de gestão de projetos. Primeiro porque não é solamente uma ferramenta, sino que tem que ter uma mudança de comportamental, de como fazemos as coisas. E isso é o que chamamos uma mudança operacional. Nosso modo de operação, como fazemos, que fazemos, quando fazemos. Então, certo? corrente crítica não é uma metodologia de gestão de projetos. Somente não. Requer uma mudança cultural. Se falamos no primeiro vídeo acerca de aqueles sintomas e que tem que ver muito com as regras e os comportamentos que se derivam de seguir essa regra, sí, dime como me mide e te diré como me vou a comportar. Sim. Dado que essas são as regras e as premissas de como organizamos o trabalho para fazer manutenção, para empreender um projeto de parada, sim, um shutdown de uma planta
significativamente grande, uma manutenção que tem que acontecer, um equipamento de alto valor, alto investimento, que geralmente es lo que demanda este tipo de una planta de aço, una fundição, una plataforma submarina, etcétera, etcétera. Então, claramente, estamos falando agora de cómo lograr un consenso sobre cómo vamos a implantar esas mudanzas, esas nuevas reglas de comportamiento. Es decir, que si antes hacíamos B y ahora antes hacíamos A y ahora vamos a hacer B, ¿por qué y cómo? Entonces, tenemos que tener un proceso que nos lleva paso a paso a ir concordando con las personas que requerimos su colaboración y a participación dentro de este proceso de gestión diferente. Primero, que concordan con la primera camada de resistencia a mudanza que tiene que ser, concordamos con que ese es un problema fundamental. O problema é esse, é a magnitude do problema e tem essas características. E mais importante ainda, nós podemos fazer algo a respeito. Está dentro do nosso controle as mudanças ou as coisas que podemos fazer diferente para eliminar esse problema fundamental. Discordância quanto à direção da solução. Exato, é decir, que aquelas coisas que vamos a fazer diferente têm um impacto em resolver o problema. É a direção correta. Esse é o segundo nivel de acuerdo, de consenso. Tercer nivel de consenso es que las consecuencias negativas de implementar esa solución son viables de corregir o de ajustar o de paliar para que no tengan un impacto, para que no aconteçam. Por lo tanto, la solución sigue siendo muy boa o ainda mejor, porque con esas contingências secundárias para impedir efeitos colaterais da solução. Agora você tem um elemento mais detalhado e confirmando e conferindo que efectivamente resolve o problema completo. É decir, vamos a planejar projetos de maneira diferente usando corrente crítica e deve resultar em quê? Projetos com mais controle, com melhor señalização e execução para impedir multitarefa, por lo tanto, vamos a ter uma probabilidade maior de entregar, é decir, todo mundo tem que concordar com isso, ¿sí? E terceiro, quais são os obstáculos que vamos a ter, é decir, quais são os KPIs indicadores que temos hoje, qual é a premissa que temos do ponto de vista de asignar recursos, orçamento, fazer o full kit ou não, que coisas nos vão impedir dentro da cultura y reglas que tenemos de cómo vamos a organizar ese trabajo de forma nueva. Claramente, en nuestras experiencias con los clientes, terminamos instalando rutinas que son muy cedo cuando recibimos información de actualización de implementación del proyecto, qué hacemos con esa, cómo hacemos un reporte, cómo vamos norteando los equipos en cada frente de trabajo y eso cómo se traduce en qué PT sai, cuánta capacidad ya está atendida, todos los full kits están, etcétera, etcétera, para ir executando tal y como modelamos. Então, partindo do que você disse e me atendo ao tema desse nosso bate-papo de como causar a mudança, minha pergunta para você é a seguinte: para implementar a teoria das restrições no planejamento e na gestão da execução de paradas, é possível que isso seja feito sem o real entendimento de quais são as premissas que precisam ser mudadas, tanto no âmbito da gestão, estou me referindo, por exemplo, ao plant manager, inclusive até o cara que está lá na mão na ferramenta, Javier? Cara, se estamos falando que é uma parada de manutenção geral desta magnitude, estamos falando de intervenir o barco quando o barco está navegando. Exato. Então, se você acredita que o barco vai ficar exatamente igual quando solamente o capitão tem certeza que tem que ser feito, ele vai ordenar. Pero se alguém não entende, sobretudo se estamos falando de uma mudança, você está falando agora, esto que está aqui, vamos a mudar e vamos a quitar deste lugar e vamos a pasar para lá. Como isso acontece realmente se alguém não entende por que vamos a fazer essa mudança? Eu tenho 30 anos fazendo isto assim. E agora, como assim que vamos a fazer diferente? Ou por que primeiro 3 e não 5, e depois 7 e não 1? Então, quer dizer que, e isto é uma premissa muito da cultura japonesa, sim? Eles falam de nós planejamos 10 anos para executar em 1.
e nossa cultura latina, certo? Nosso jeitão. Nosso tumbao. ¿Sí? O tumbao es, nós planejamos um mês e queremos executar em 2. Então, claramente tem uma deficiência. Quando falamos de planejar 10 para executar em 1, é trabalhar insistentemente, disciplinadamente em alinhar lo que cada quien entiende. Eli Goldratt decía que si nós a veces utilizamos una palabra y você está pensando en un significado y yo estoy pensando en otro, si no preguntamos cuál es el significado que você está dando a esa palabra y cuál es el significado que yo tengo, entonces cómo pretende con cosas tan simples como esa, de cuando un significado de una palabra tenemos que partir de la, por ejemplo, ¿qué significa pulmón? ¿Qué significa segurança? ¿Qué significa tarefa? ¿Cuáles son las especificaciones? ¿Por qué vamos a hacer así? ¿Cuándo hacemos una y otra? Todos esos, si você no tenga las personas que están partiendo tu planejamento, las personas que van a intervenir, que están involucradas y son las que van a ejecutar, ¿por qué tenemos que presumir, asumir a priori que efectivamente todo eso está absolutamente claro? No todo está normado, especificado. Lo que estamos falando, ejemplo, das políticas que no son explícitas que tenemos que cumplir. Hay unas políticas implícitas que revelan mis creencias, mis premisas acerca de cómo a vida es. Y eso, obviamente, si você no tiene un equipo bien alineado, es como pretender que você va a ganar un campeonato de fútbol o cualquier esporte y cuando los caras simplemente llegaron lá y vamos a jugar. Y ninguém falou das regras, ni quién joga em que posição, nem nada. E como a gente está aqui mais uma vez falando sobre a questão de como causar a mudança, como que você entende, se não 100%, 99% dos nossos clientes, eles são multinacionais. Sim. Significa que o corporativo tem, obviamente, as diretrizes para as plantas e eu acredito que a grande maioria das plantas seguem a grande parte das regras dadas pelo corporativo com as suas devidas adaptações às suas especificidades. Onde eu quero chegar? Essa é boa pergunta. Como que você enxerga a aplicação da corrente crítica à luz das diretrizes da corporação? Como qualquer implementação de teorias restrições, parte de uma premissa fundamental que a solução que está sendo proposta é uma solução operacional, é decir, vamos a fazer de um jeito distinto. Presume que há uma alinhação estratégica que tem que ver com quando defino qual é o fundo do problema, o causa raiz. Então, um requisito fundamental para ter éxito, para ser sucedido na implementação, depende do escopo. Se você vai falar de uma sola unidade produtiva, uma planta onde a gestão, digamos, tem controle, tem autonomia para tomar decisões sobre essa unidade de negócio, você tem que incluir essas pessoas. Isso não significa que o corporativo tem que estar envolvido em absolutamente tudo. Mas se agora você está tomando decisões que não solamente impactam essa unidade, sino o jeito que todas as unidades vão ser feitas, então você precisa alinhar com o corporativo, sem dúvida. Agora, nosso objetivo geralmente é tratar o mais cedo possível de acceder ao corporativo. Por quê? Porque nós sabemos que uma planta não é suficiente. Quando estamos falando de multinacionais, você tem unidades que se repetem em distintos países, distintas ubicações geográficas. Y lo simpático de esto es que cuando você olha y entiende cómo Goldratt desenvolvió las cosas y las soluciones que parecen estándares, pero sin embargo, lógicamente, causa-efeito, você empieza a olhar que son exactamente iguais. O dor es exactamente o mesmo. ¿Por qué? Porque las premisas aceitadas y enraizadas, arraigadas nesse sector industrial partem da mesma base. Portanto, a causa raiz é a mesma. E eu posso falar em genérico. Óptimo global, sim, com máximo local. E quando você vai isso, simplesmente se expressa de maneiras diferentes.
Então, para assegurar que o barco, dependendo qual barco estamos falando, você está falando do Titanic? Não, estou brincando. Você está falando de embarcação completa ou está falando de uma lancha ou embarcação de avance ou está falando de las embarcações de salva-vidas? De qual estamos falando? ¿Sí? Que parte do sistema? E aí você me fez lembrar, outro dia eu ouvi um cara falando uma coisa que me gravou muito, que ele falou o seguinte: a maior mentira que te contaram é que nós estamos todos no mesmo barco. Nós podemos estar no mesmo mar, no mesmo barco não. O que eu quero dizer com isso, a partir do que você falou, quando a gente pega uma parada de manutenção, por exemplo, já participamos de paradas com 5.000, 6.000 pessoas, Sim, com vários terceiros e etc. correto. Me parece que realmente falar que estamos todos no mesmo barco, talvez não necessariamente, mas que temos que chegar no mesmo porto, todos vivos, seguros Sim. e a tempo, talvez seja uma analogia. Uma analogia, exatamente. De algum jeito, pues utilizamos cordas para amarrar unos a otros y vamos puxando para asegurar que todos lleguemos lá. Porque quando você fala de corda, você falou de estratégia, esse é o motivo pelo qual eu falei isso. Sí, sí, no, acredito que estoy siguiendo a conversa nesse sentido. Pero olha que qual é o jeito, então, se estamos falando em algum outro momento de que há essa pressão por fazer o core, certo? E todo o que não seja core ou que tem percepção do mundo do custo como uma despesa e uma carga mais que um benefício, Sim. ¿sí? Porque ninguém quer ter algo que não tem utilização de 100%. Sim. Essa é a lógica sobre que é core e que não é core, tá? Pero realmente, si uno olha desde a perspectiva do Eli, uno entende que tem que ter recursos com capacidade adicional ou capacidade que não é utilizada todo o tempo, pois são recursos necessários para que o sistema dê o máximo fluxo. Então, se consideramos manutenção como um recurso de soporte, certo? Não é o core. Sin embargo, tem umas competências técnicas inegáveis sobre o entendimento do processo. Cara, tem que ser extremadamente bom para assegurar a garantia de disponibilidade do ativo, produtividade do ativo, hoje e sempre. Então, por que decimos que isso não é core? ¿Sí? Solamente pues, estamos olhando do ponto de vista do custo. Então, desse jeito, o que quero dizer com isso? Al final, você precisa involucrar a todas as pessoas que têm um impacto significativo sobre o projeto que você vai empreender. E falamos muito isso com nossos clientes no mundo de construção, por exemplo. Você vai desenvolver o plano maestro do projeto e tem a construtora, que generalmente é contratada, tem um mandante, a companhia que tem o dinheiro, tem o projeto, certo? Que é uma imobiliária ou alguma companhia que vai fazer algo. Sim. Depois você, a contratada tem o subcontratista, por isso damos o terceiro nível, sim? Depois tem os compras de suprimento, a gestão técnica é outro contratado a mais e você vai cumprindo. Cada vez que você tem uma parte externa, aumenta o nível de transações e aumenta a variabilidade do sistema e queda exposto a que alguma coisa dê ruim, porque são pontos de alinhação que você já não tem, não domina. Você está contratando, pero não pode exigir, determinar ou estabelecer culturalmente que isso faz. Tá? Então, quais são as experiências? Por exemplo, eu lembro, para mim, a Argentina é um país que tem muitas coisas boas e muitos desafios. Pero um exemplo que ensinamos no curso de certificação com corrente crítica para construção, o mandante, neste caso o governo da cidade ou estado de Buenos Aires, da capital, incluiu nos papéis da licitação a condição de que tinha que ser corrente crítica, o planejamento, a seleção dos fornecedores da parte metálica e estrutura, tinham que demonstrar a competência técnica para poder fazer uma complexidade estrutural desse jeito. E terceiro, tinham que prover uma certa quantidade de outras garantias. Tá? E o projeto, e estou falando de um projeto governamental, iba com benefícios de bônus por terminar mais cedo. Tá?
algo que en América Latina pues es muy difícil conhecer que existe. E isso era para construir o Parque Olímpico dos Jogos do 2018, justo antes da pandemia. Qual foi o resultado? 3 companhias diferentes, com 3 módulos para as piletas, os estádios e as edificações, Sim. as residências. Qual foi o resultado? Al final eran como 6 peças fundamentais desses módulos, 3 companhias. Todas, absolutamente todas, terminaron con 2 o 3 meses de antecedencia. En algunos ganaron todos los bonos, en otras quedaron a la par por despesa y por tiempo, etc. Pero solamente con alineando un objetivo y un jeito KPI de comportamiento, todas las empresas construyeron los planejamientos basados en corriente crítica y una cosa nunca vista. Una obra de esa magnitud entregada para unos Juegos Olímpicos antes de tiempo, cuando normalmente, y en mi experiencia pasada, que iba una parte personal de participar en Juegos organizados con federaciones y representando países, mi experiencia siempre era, no importa si era Juegos suramericanos, panamericanos, centroamericanos, lo que você fez, as instalações eram as últimas em terminar. Você estava compitindo e todavía eles estavam arrumando coisas e era uma fortuna se você podia utilizar a pileta de clavados. ¿Sí? A veces tenho que esperar 2, 3 dias a mais para que terminara de filtrar e tornar de verde a azul aí transparente. Tá? E Javier, quando você traz esse ponto importante de alinhar os KPIs, tal, as expectativas, os medidores, etc. Significa que quando nós chegamos numa empresa e a gente ouve, por exemplo, da equipe de manutenção, de que o problema é que a segurança não libera a área. Uhum. Aí a gente vai na área de suprimentos e a gente ouve que o problema é que a manutenção pede ou com atraso de forma incompleta. Ou quando a gente vai, e assim vai. Eu estou errado em entender de que já que o tema do nosso bate-papo hoje aqui é como causar a mudança, significa que identificar os medidores de desempenho, olhando para intramuros, né? Sim, sim. Identificar os medidores de desempenho de SSMA, engenharia, suprimentos e e verificar se existe ou não conflito entre esses medidores pode ser contributivo de como causar mudança? Sin dúvida, lo que acontece en todas las implementaciones, y tengo que falar así porque pues es así, en todas las implementaciones, cada vez que você faz um painel de indicadores para entender como são medidos, cobradas as pessoas, as áreas, inevitavelmente você empieza a encontrar os conflitos. ¿Por quê? Porque estão baseados em lógica do máximo local. E quando uma área tem que atingir um máximo local, não tem nada a ver, não tem conexão com o máximo local de outra área. Se você pega finanças, qual é o melhor manifestação de desempenho? Temos caixa, temos dinheiro, não nos gastamos tudo, certo? E você vai e quer a manutenção com a máxima qualidade que tem que ter. Agora estamos dizendo que você tem que ter recurso pulmão, tem que ter full kit, tem que ter esto, aquilo. E quando finanças olha para isso que está vendo, mais despesa, mais capex, então imediatamente a contradição. Os suprimentos e manutenção. É que entrega na última hora. Por que manutenção está? Uno sempre tem que perguntar por quê. E a dificuldade de alinhar a todo mundo em como causar a mudança é que todo mundo possa falar por que pensa como pensa e por que as coisas acontecem. Então, o que venimos desenvolvendo a primeiro vídeo e série hasta agora em cada um destes sectores é, primeiro, o que mudar é entender o efeito causa-efeito completo com causa-raiz. Se todo mundo concorda, cada área que participa desta parada tem que verse reflejado lá e entender, sim, esse é o problema, eu concordo. Depois, qual é a direção, são todos os elementos que vamos a fazer diferentes. Então, acredito que não há ninguém, por exemplo, de suprimentos ou compras que diga,
Si nos compramos y tenemos todo con antecedencia, hay emergencia de comprar cosas que no precisamos, olvidamos o que precisábamos y no sabíamos, no tenemos disponible. Tá? Então, acredito que esse é o trabalho, por isso falava com os japoneses de planejar 10 anos para executar em um. E quando você citou, agora nessa sua última fala, em relação ao painel de indicadores, Sim. né? Principalmente numa parada de manutenção com 5.000 pessoas, uma parada de, sei lá, 30 dias, 60 dias. Como identificar se nós não estamos com poucos indicadores ou com muitos indicadores? E engatando a segunda pergunta, geralmente o que você vê é falta de ou excesso de? Cara, a respuesta rápida y simple es que hoy en día acredito que no solamente manutención ni una parada, acredito en cualquier empresa. Existe esa lógica de que lo que no se mide no se mejora, por tanto hay una febre de medir absolutamente todo y después tenemos esos dichosos indicadores de desempeño, los OKR de Google, que ahora todo el mundo quiere usar, objetivos, KPI, resultado. Cara, llega un momento que nuestro cerebro no es capaz de entender cuál es el elemento principal. Entonces tenemos, si causa-efecto no es lineal y los indicadores tratan de, funcionan bajo la lógica de que todo es lineal, porque você tem una regla aritmética. Sim. O cuando compone una cosa que no es aritmética, tiene una fórmula ahí, que es una ecuación. ¿Quién entiende eso desde el punto de vista cuáles son los factores importantes? ¿Cómo se va a medir iniciativa y cómo eso va a impactar? Al final, el resultado final es cuánto vendimos, cuánto gastamos y cuánto fuimos capaces de hacer y a contribución de cada quien. Eso era muy fácil hacer antes cuando era todo destajo y por pesas. Ahora, ¿cuántas personas tenemos ahí? 5.000 personas en una planta. ¿Y cuál es el efecto de cada una tonelada de su producto que va a reagir para producir el pellet do polietileno final de no sé cuánta cosa? ¿Cuál es el efecto de la persona que fue y apretó una porca para asegurar que la tubulación alimentara un cracker de manera efectiva y eliminar el vazamiento? Si usted me puede responder, se va a aceptar cualquier número de indicadores. Si eso no tiene sentido común, ¿cierto? Entonces los indicadores tienen que cumplir dos funciones. Y eso también está en la meta, ¿sí? La primera función de un indicador es indicar a las personas qué ellos tienen que hacer porque es bueno para el sistema como un todo. ¿Y el segundo? Y el segundo tiene que tener sentido común. ¿Cuándo no hacer? Simples assim. Assim nomás. Ou como diria seu amigo, Chefe. embaraçosamente simples. Así es. Me encaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, Javier, para um gestor de manutenção que está nos ouvindo agora e que busca a resposta da pergunta, né? Como causar a mudança através da implementação da filosofia de gestão que o Goldratt criou, a teoria das restrições. Se nós pegarmos os 4 pilares, 4 princípios da teoria das restrições, se você fosse escolher apenas um, para que o gestor comece por ele, ou seja, simplicidade inerente, harmonia, respeito ou potencial? Eu acredito que partiría, porque acredito que tal vez es el más difícil de aceitar, y no voy a hablar de respeto por una condición necesaria de todo, voy a hablar de armonía. Quem está nos assistindo acha que o que eu vou falar é mentira. É que a gente combina. A gente não combina as perguntas, Não. mas eu tinha certeza que a resposta era essa. Eu tinha certeza. Então vai. Ahora, ¿por qué falo de armonía? Ahora, ¿de dónde viene armonía? No ven de no brigar y no pelearse. Armonía ven do dito de Isaac Newton, ¿sí? A realidade es simples, por eso a simplicidade inerente, causa-efeito, ¿sí? Y armónica consigo misma. Así está bendito en portugués. Está. Entonces, ¿por qué armónica? Porque lo que quiere decir es que las contradicciones no existen. Las contradicciones son un reflejo de nuestra ignorancia de entender cómo la realidad funciona. Entonces, cuando usted tiene
uma contradição, a primeira coisa que você tem que ir é revisar as premissas. Então, o que significa a premissa? Pode ser uma política. Estamos falando de que entre suprimento e finança você tem briga. O que quer dizer isso? Você gerou um conflito. Qual é a regra que está gerando o conflito? Porque tem uma premissa que se você faz assim, 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 tem menos inventário, você retrasa o pagamento, você faz isto, então vai ter uma condição financeira muito melhor. Quando o problema é que você está olhando um pedaço de tempo, marco de tempo muito corto, ou você está olhando solamente o rendimento do dinheiro sem entender como isso impacta a produtividade geral do sistema, que o sistema foi criado não para ahorrar dinheiro, sino para producir ganho. Tá? Então, acredito que por isso é que estava dizendo. E essas contradições normalmente são expressões de que você tem a organização do sistema com os conflitos são as manifestações das desalineações e as regras que estão causando interferência e fricção. Sim, ele denominou estas fontes de conflito e desalineações os motores da discórdia. Que é um bom tema para um próximo bate-papo nosso. Sem dúvida alguma, e o árbol de estratégia e tática, que também foi desenvolvido para comunicar e alinhar para uma implementação como desta natureza que estamos conversando, a base fundamental é que tem que incluir elementos que eliminem os conflitos e contradições que hoje existem numa empresa. Eu tenho convicção de quem tem interesse teve o interesse de conhecer um pouco como essa tal de teoria das restrições, que nasceu lá no chão de fábrica. Aí é teoria. Teoria, né? Eu tenho certeza que não esgotou as dúvidas, mas tendo passado pelo nosso primeiro vídeo da introdução, dos fundamentos, aqui no ambiente de manutenção, mais especificamente no outro vídeo nosso sobre o que mudar, para o que mudar e agora como causar a mudança no ambiente de paradas e manutenção, tenho certeza que foi uma sementinha que a gente colocou aí no coração e na cabeça das pessoas para que a gente possa continuar a nossa jornada. Assim esperamos. Maravilha. E se você tem interesse em conhecer, introjetar, implementar e gerar resultados sólidos e exponenciais com a teoria das restrições no ambiente e de manutenção e nas suas paradas, o Javier, eu e toda a equipe da Goldratt, nós estamos à sua disposição.